E aí, tudo certo com você? Eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin, e eu tô aqui para falar para você 5 métricas do Bitcoin que mostram ser um ótimo momento de compra para esse ativo. Bem, vamos lá agora para a primeira métrica que eu considero ela de extrema importância, inclusive é um dos gráficos aqui, uma das métricas que eu olho diariamente para entender o momento de mercado. Ela se chama ali Long Term Holder, né? É basicamente o investidor de longo prazo. Essa é uma definição da Glassnode em que ele faz um estudo ali estatístico em que ele mostra o desenho desse long term holder, ou na verdade o comportamento desse cara, muito próximo do investidor que está há muito tempo nesse mercado. Do ponto de vista ali, talvez que importa para a gente nessa discussão hoje, ele é um investidor que probabilisticamente falando tem menos chance de vender esse ativo. Então, ele é o que a gente chama de investidor ali de mãos de diamantes, ou seja, ele se desfaz muito pouco dessa posição. Na tela aqui você está vendo a posição desse cara, né? Desde o dia 22 de julho, a gente vê um acúmulo dessa posição crescente e de maneira muito rápida, que não aconteceu em nenhum momento desde o começo do ano. E só para você ter uma ideia de como é o comportamento desse investidor, eu vou colocar aqui um zoom out nesse desenho e você vai ver um comportamento dele muito interessante do ponto de vista de investimento. Olha aqui no ciclo de 2018, quando a gente teve aquela grande queda do mercado cripto, ele foi um cara que passou a acumular durante toda a queda do mercado cripto e entrou aqui num platô durante o final de 2018 e começo de 2019, mas naturalmente ele é um cara vendedor quando o mercado está subindo, ou seja, o comportamento desse investidor é muito claro. Ele é o cara que acumula em momentos de queda ou lateralização do mercado e no momento em que você começa a ter uma reação do mercado positiva, ele começa a vender suas posições. E a gente viu esse desenho muito claramente acontecendo também ali depois de março. Logo após o IPO da Coinbase, a gente teve uma queda muito forte no mercado e esse cara foi o cara que acumulou os ativos, acumulou o Bitcoin. Quando você olha para esse desenho aqui já no final da curva, né, em que você está falando desde o dia ali 2 de novembro, em que houve uma lateralização, agora nesse exato momento que a gente está falando, a gente está no ponto mais alto de acumulação. Para você ter uma ideia, a gente está falando ali de 13,5 milhões de bitcoins que estão nas mãos desse investidor de longo prazo. A tese por trás dessa compra do ativo hoje é justamente essa. Você vai estar do lado daquele cara que pensa nesse ativo como investimento de longo prazo e é justamente por isso que eu considero um ótimo ponto de compra olhando única e exclusivamente essa métrica. Partindo para a nossa próxima métrica, é uma métrica que, de novo, dado a transparência do blockchain, ela é muito valiosa para a gente. Ela é o que a gente chama da divisão reparticionada do blockchain. Calma que não tem nenhum problema aqui e nenhuma dificuldade em entender isso. A natureza transparente do blockchain faz a gente entender aqui como que tá os investidores, como que estão a posição desses investidores. Olhando aqui para a tela, você vai ver que existe aqui no meio uma linha cinza. Essa linha cinza é mais ou menos o preço que a gente se encontra o Bitcoin hoje, né? Então a gente está falando aqui na casa dos 20 mil dólares, por exemplo. E aqui tem a quantidade de Bitcoins que foram movimentadas nessa faixa de preço, ou seja, 2,65% dos Bitcoins foi movimentado mais ou menos nessa faixa de preço. Ao longo aqui da curva você vê outras pequenas barras laranjas mostrando outro reparticionamento. Então você tem aqui no lado esquerdo mais ou menos 4% dos Bitcoins que foram movimentados ali na casa dos 400 dólares. E uma distribuição aqui tímida até a gente chegar aqui no extremo direito, onde mais ou menos ali 22% dos bitcoins foram movimentados a pelo menos o dobro do preço que a gente está agora, ou seja, acima dos 40 mil dólares. Quando você olha para isso aqui, esse cenário pode até parecer meio catastrófico, do tipo, olha, se esse cara aqui movimentou no prejuízo ou está no prejuízo, a chance dele vender é maior, a gente pode ter uma venda em massa e simplesmente derrubar o mercado como um todo. Eu acho até uma narrativa plausível, mas não é isso ou não foi isso que aconteceu no ciclo de 2018. Presta atenção aqui nessa próxima foto do blockchain. Quando você olha para esse cenário aqui, ele lembra muito, inclusive você deve estar se perguntando, será que não é a mesma imagem? Não, não é a mesma imagem. Esse dado aqui é do dia 15 de 12 de 2018, ou seja, 15 de dezembro de 2018. Esse foi o ponto de valor mais baixo do Bitcoin no ciclo. Quando você olha para esse desenho aqui, você tem uma visão muito clara de que o Bitcoin estava ali na casa dos 3 mil dólares
e um paredaço aqui a pelo menos o dobro do preço. Cerca de 30% dos bitcoins estavam nesse prejuízo gigantesco aí, maior do que 50%. Esse cenário também pode desenhar para você um cenário catastrófico, mas não foi isso que aconteceu. Dado que esse foi o ponto mais baixo, você teve realmente uma recuperação do mercado a partir daquele ponto. O que eu consigo desenhar para você olhando para esse gráfico aqui é que sim, podemos ter uma nova queda no Bitcoin? Podemos. Se a gente tentar se assemelhar com o que foi o ciclo de 2018, ainda teria esses 8 pontos percentuais ali para entrar em prejuízo. Só que isso seria um preciosismo da sua parte. Tentar pegar o que aconteceu no ciclo passado e encaixar perfeitamente nesse ciclo pode ser um erro que você, investidor, vai se arrepender depois. Então, mesmo que a gente possa entender que existe uma queda possível ainda na frente, a gente entende que esse continua sendo um ótimo momento de compra, justamente pela semelhança que a gente vê com o ciclo de 2018 e o ciclo atual, não exatamente se encaixando perfeitamente, mas mostrando ali a semelhança que faz a gente entender que é um ótimo momento de compra. Indo para a nossa terceira métrica, eu vou mostrar aqui para você o saldo de bitcoins nas exchanges. Essa métrica eu não usava ela há muito tempo, então nunca foi uma métrica que eu olhei e eu achei interessante, mas desde o dia 12 de março de 2020 ela passou a ser muito interessante porque ela demonstra o apetite do investidor institucional. A narrativa é bem simples. Você, como investidor institucional, você não vai deixar o seu dinheiro dentro de uma exchange simplesmente porque a exchange não faz custódia profissional. É simplesmente um ponto de compra onde você compra seus ativos e guarda, seja ele com um custodiante, seja ele por conta própria. Então, quando você olha nesse gráfico aqui desde o começo do ano, você vê claramente uma tendência de saída de bitcoins das exchanges. E esse desenho, ele é até, entre aspas, assim, mais animador quando você pensa do ponto de vista de investidor, desde o dia 12 de março. Pra você ter uma ideia, no dia 12 de março, quando aconteceu aquele grande crash no mercado, a gente tinha ali mais de 3 milhões de bitcoins nas exchanges. Hoje, no momento que eu estou gravando isso aqui para você, a gente tem mais ou menos aqui, ó, vou pegar certinho, 2,3 milhões de bitcoins dentro das exchanges. Ou seja, toda essa quantidade de bitcoins saiu das exchanges e foram para carteiras ali desses investidores, mostrando que esses investidores têm um compromisso de longo prazo. Pra você ter uma ideia, esse saldo de Bitcoin nas exchanges, ele é muito semelhante ao que foi o junho de 2018, ou seja, o menor saldo de Bitcoins em 4 anos nas exchanges, o que mostra muito desse apetite institucional pelo ativo e, naturalmente, se for para seguir, como eu mostrei na primeira métrica, um investidor de longo prazo ou um investidor institucional, eu gosto de seguir esses dois que estão apontando para a mesma direção. É um ótimo momento de compra para o Bitcoin. Partindo para as próximas duas métricas, a gente tem uma aqui interessante que mostra o que a gente chama de capitulação do mercado. O que quer dizer a capitulação do mercado? A capitulação do mercado, ela quer falar o momento em que os investidores já tomaram tanto prejuízo que o último cara ali que estava segurando, né, ou seja, ele desistiu. O último cara que estava ali na trincheira segurando toda a batalha, ele desiste e capitula, simplesmente se rende. Esse é um termo aí muito de guerra, mas naturalmente mostra também o comportamento desse investidor aqui no mercado cripto. E olhando para o Bitcoin aqui, acho que até vale a pena o zoom out e olhar o desenho como um todo. Você tem esse gráfico do nosso valor, na verdade é o Net Unrealized Profit and Loss, que é o lucro barra prejuízo não realizado. Por que não realizado? Porque imagine que você comprou Bitcoin a 60 mil dólares e agora ele está a 20 mil. Você tem 40 mil dólares de prejuízo não realizado. É uma métrica que acaba pegando todos esses investidores que estão em lucro ou prejuízo e colocando num ponto só para tentar analisar qual é o momento de capitulação. Essa métrica ela é muito boa para avaliar momentos de exaustão, ou seja, topo de ciclos, quanto também o momento ali de máxima dor, que é o momento de capitulação. Para você prestar atenção aqui como funciona isso no gráfico, basta olhar essas zonas vermelhas, que são as zonas de capitulação, que como eu disse, a gente se encontra nessa zona de capitulação hoje, versus as zonas aqui azul, que no ciclo de 2017 atingiu, que a gente está falando da zona de euforia e ganância. Você vê como a zona azul ela marcou o final do ciclo de 2017 e você vê que todas as vezes que você pôde comprar Bitcoin na zona de capitulação foram ótimas compras olhando ali um período de 6 a 12 meses. É exatamente o ponto que a gente se encontra hoje. A gente vê uma zona de capitulação muito clara, a gente está nessa zona vermelha e ela está talvez até igualmente ruim como foi o Corona Crash naquele 12 de março.
o que mostra pra gente um ponto interessantíssimo de compra. Como última métrica, eu queria trazer para você o MVRV. Essa métrica ela é bem simples de entender porque ela trata de duas outras métricas também que são interessantes para a gente avaliar o mercado. O valor de mercado é aquele que você procura lá, por exemplo, no CoinMarketCap, na Messari, no CoinGecko e encontra lá qual o valor de mercado do Bitcoin. 800 bi, 400 bilhões de dólares. Esse é o valor de mercado. O valor de mercado realizado é um pouco diferente. Ele não conta cada Bitcoin com preço de tela. Ele conta cada fração ou quantidade de Bitcoins pelo preço da última vez que foi movimentado. Então imagina, eu comprei Bitcoin a 10 mil dólares, deixei lá travado, nunca mexi esse Bitcoin. Qual o valor realizado dele? 10 mil dólares. Essa métrica ela soma tudo isso e faz o valor de mercado realizado. Quando a gente olha essa comparação, é simplesmente tentar entender o quanto o valor de mercado, aquele que você vê na tela do CoinGecko, Messari e CoinMarketCap, está de diferente do valor realizado. Quando isso está muito descolado, você tem uma probabilidade ali da gente estar no final de ciclo. Quando isso aqui está abaixo, ou seja, o valor realizado ele é maior do que o valor de mercado, você tem um ponto de capitulação. É exatamente o momento que a gente se encontra. Olha todo esse histórico aqui do MVRV Ratio. Você vê que momentos em que ele atravessa essa linha do 1 são ótimos momentos de compra. E naturalmente, enquanto ele estica muito, são ótimos momentos de venda. Só que os momentos de venda eles vêm se achatando aqui ao longo do ciclo, mas os momentos de compra continuam sendo um pouco abaixo da linha do 1. Ou seja, quando o nosso valor realizado ele é maior do que o valor de mercado. Bem, isso encerra as nossas 5 métricas que mostram aqui o porquê o momento de compra é interessantíssimo para você investidor. Eu gosto muito de analisar essas métricas quase que diariamente para tentar ali traçar e dar informação para uma série de pessoas aqui dentro do próprio mercado Bitcoin de que continua sendo um ótimo momento de compra. Eu pessoalmente continuo comprando esse ativo e entendendo que daqui a 6, 12 meses você talvez vai se lembrar desse vídeo quando eu falei para você. Mas eu vou encerrando por aqui, eu só quero que você comente aí nos comentários se tem alguma outra métrica que você acha interessante ou talvez se você está mais otimista ou pessimista com o mercado e eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço!